Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho em Nosso Lar. Capítulo 50 de Gênesis. José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo do seu pai. E assim eles fizeram. Gastaram 40 dias para fazerem isso, o tempo normal para embalsamar um corpo. E os egípcios ficaram de luto 60 dias. Quando passou o tempo do luto, José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito. Ele disse: façam o favor de levar ao rei a seguinte mensagem: quando meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que eu o enterraria na sepultura que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixe-me ir enterrar o meu pai, que depois eu voltarei. O rei respondeu: vá e enterre o seu pai, como ele fez você jurar que faria. E assim José foi enterrar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gozém somente as crianças pequenas, as ovelhas, cabras e o gado. Também foram homens a cavalo e em carretas, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegaram a Atade, que fica a leste do rio Jordão, fizeram uma cerimônia de enterro num terreiro onde o trigo é malhado. Ali choraram muito alto durante 7 dias. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: como é impressionante o choro desses egípcios. Por isso puseram naquele lugar o nome de Abel-Misraim. Assim os filhos de Jacó fizeram com o seu pai tudo o que ele havia ordenado. Eles levaram seu corpo até Canaã e o enterraram na caverna de Macpela, a leste de Marém, no terreno que Abraão havia comprado de Efron, o heteu, para ser a sepultura da família. Depois do enterro, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos os que o haviam acompanhado. Final da história de José. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado de seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu esta mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram e se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenha medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas e tocaram os seus corações. José ficou morando no Egito, ele e a família do seu pai.
José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo, como membros da família, os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés. Certo dia, José disse aos irmãos: Eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: Eu estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, leve o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos, o seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Mas aqui está a mensagem de que mesmo ele sabendo que iria ficar no Egito por um longo tempo, que foram os 400 anos que os israelitas ficaram no Egito, né, sendo escravos do Egito, porque muita coisa mudou depois que José faleceu. O povo passou a ser considerado escravo do faraó e sofreram muitos maus tratos, até que Deus disse que havia chegado a hora desse povo sair e preparou para esse povo o descendente, né? O abençoado Moisés. E aí vamos seguir a leitura agora com Êxodo e seus capítulos. Até a próxima leitura do Evangelho no Lar. Gratidão a todos. Que essa passagem, finalizando o Gênesis, possa ter nos ajudado, que possa nos elevar, né, em pensamentos positivos cada vez mais. E que o nosso lar seja abençoado, que sejamos gratos pelo amanhecer, pelo simples fato de acordar, de estarmos aqui propagando ou aumentando ainda mais o alcance. A palavra não seria propaganda, mas ampliando ainda mais a palavra do Evangelho em diversos lares, que sirva de reflexão, de aprendizado, de consolo para os sentimentos do nosso dia. Que assim seja. Gratidão e até breve.